Olá, meus queridos amigos e amigas, alegria nos encontrarmos aqui com mais uma reflexão, hoje trazendo um testemunho de Chico Xavier a respeito da prática do autoconhecimento. Será que Chico Xavier, esse espírito tão evoluído, tão querido, também tinha essa atenção para o autoconhecimento? Vamos ouvir, então, o próprio Chico, as palavras dele a respeito do assunto. Antecedendo a oração que faço todas as noites, tenho por hábito escutar a voz da consciência. Longe da influência das pessoas, procuro ouvir a mim mesmo, analisando com sinceridade tudo o que fiz durante o dia. Às vezes, fico triste com o resultado da introspecção, mas não deixo que a depressão me domine. Essa afirmação do Chico está no livro Orações de Chico Xavier, autoria de Carlos Bacelli. Então, o que nós percebemos aqui é que, mesmo sendo Chico um espírito de grande evolução espiritual, ele era alguém que estava preocupado com o seu autoconhecimento. E talvez, por isso mesmo, é que ele acabou se tornando um ser de grande evolução. Porque Chico estava atento aos seus atos, ao seu proceder, ao que se passava na intimidade do seu coração. Por isso que ele diz que todas as noites, antes de orar, ele procurava escutar a voz da consciência. E ele fazia isto procurando repassar, analisar com sinceridade tudo aquilo que ele havia feito durante o dia. Então ele repassava todos os acontecimentos do dia, verificando como ele agiu, como ele reagiu, como ele procedeu, como ele tratou as pessoas, o que ele fez de bom, aquilo que a sua consciência muitas vezes reprovou. Vejamos aqui a humildade do Chico ao relatar que, algumas vezes, no final desse exame de si mesmo, ele disse que ficava triste com o resultado, porque certamente ele deve ter concluído que, em algumas coisas, ele não agiu como ele gostaria de ter agido. Ele não procedeu bem, não agiu corretamente, não tratou bem as pessoas como ele gostaria. Enfim, são cogitações que eu estou fazendo aqui a partir desta fala do Chico, de que nesse exame de autoconsciência ele muitas vezes ficava triste com o resultado dessa introspecção. Mas não deixava que essa tristeza se espalhasse. Então, o Chico aqui praticava uma das recomendações mais importantes que os espíritos de luz nos transmitiram na codificação espírita, que é o conheça-te a ti mesmo.
Porque só a partir desse autoconhecimento, desse exame sincero, como disse aqui o Chico, né? Quer dizer, aquele exame que você não vai querer nem encobrir as suas faltas, né? E nem também agravá-las mais do que o necessário. É um exame sincero. Porque é a partir desse exame sincero que a gente vai conhecer não só as nossas potencialidades, mas que nós também vamos conhecer as nossas imperfeições. Mas para que fim conhecer a imperfeição? O fim é para poder exercer algum tipo de ação sobre elas. Vale dizer, exercer algum tipo de controle sobre nós mesmos. Porque eu só posso mudar aquilo que conheço. Uma das características importantes, né, para a nossa evolução é o autodomínio das nossas tendências inferiores, das nossas tendências infelizes, que todos nós trazemos. Nós temos, sem dúvida alguma, virtudes, potenciais, aspectos de luz, mas nós também carregamos algumas tendências infelizes, alguns aspectos ainda desagradáveis, que se manifestam. E que muitas vezes se manifestam sem um mínimo de controle de nossa parte. Por quê? Porque a gente, em regra, não se conhece. A gente conhece muito a vida dos outros, mas não conhece quase nada de nós mesmos. Então, o autoconhecimento não é um encontro que visa nos deixar deprimidos, mas é um encontro que visa mostrar quem de fato nós somos. Quais são as nossas virtudes, porque muitas vezes a gente vai reconhecer, puxa, agi bem nesse momento, fiz uma coisa legal, pratiquei um ato bom. Mas muitas vezes nós vamos reconhecer que não agimos tão adequadamente, né? Às vezes a gente falou alguma palavra mais dura para alguma pessoa. Às vezes a gente magoou alguém. Às vezes nós não cumprimos corretamente as nossas tarefas. E o autoconhecimento, então, me permite detectar, como se fosse uma radiografia, um ultrassom da nossa alma, quais são os nossos pontos fracos ainda, os nossos pontos frágeis, vulneráveis. Mas e o que a gente faz com isto? A gente observa. O autoconhecimento é um processo de trazer para o consciente aquilo que estava no inconsciente, que eu sequer tinha conhecimento, que eu sequer tinha domínio, que eu sequer percebia. A partir do momento em que eu começo a me conhecer, eu começo a me despertar. E a partir disto, eu posso exercer, em alguma medida, algum controle sobre isso. Eu posso refrear as minhas inclinações negativas. Eu posso dominar as minhas paixões mais inferiores, porque eu estou no comando, eu estou no gerenciamento da minha vida, das minhas emoções, dos meus atos e das minhas condutas. Mas eu só posso fazer isso se eu me conhecer. Então esta é a nossa proposta. Aliás, é uma proposta da filosofia, é uma proposta do espiritismo, é uma proposta da psicologia.
o homem se conhecer, não para gerar culpa, tristeza, mas para que a gente esteja consciente da gente mesmo. Isso vai nos tornar mais humildes, porque a gente vai ver que não é um poço, somente um poço de virtudes. A gente vai ver que a gente também tem dificuldades, fragilidades, que a gente tem limites, que a gente tem coisas que precisa melhorar. A gente vai ficar mais manso, mais tranquilo, mais tolerante, mais compreensível, porque vai perceber que também que precisa de tudo isso. E a gente vai poder ter um pouco mais de domínio sobre aqueles impulsos que muitas vezes surgem que a gente não tinha o menor conhecimento. E a partir então desse autoconhecimento nós poderemos começar a dominar. Vamos aprender isto. Aos poucos a gente vai começando a dominar os nossos impulsos para que eles não prejudiquem tanto a nossa vida. Essa é uma proposta libertadora para a qual todos nós estamos convidados a praticar. Reserve 5 minutos do seu dia, no final do dia, para essa introspecção sincera, tranquila, vendo o que passou no dia como um filme, como a gente agiu, o que foi bom, o que não foi tão bom, qual o nosso comportamento a nossa consciência aprovou e qual comportamento a nossa consciência indicou que poderia ser mudado. E a partir disso, naturalmente, mais conscientes, nós vamos ter mais domínio sobre a nossa vida. Boa prática para todos nós. Um grande abraço.